Quero falar contigo hoje sobre oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. E a vida é feita de oportunidades. A Bíblia diz que o tempo e o acaso, eles atingem a vida de todas as pessoas, o Salomão falou. Então eu preciso estar sempre atento às oportunidades que Deus colocar diante de mim, que Deus apresentar no meu caminho, que Deus colocar diante de você. Nós temos que estar atentos a essas oportunidades que vão aparecer na nossa vida ao longo do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Então, muitas pessoas dizem, eu quero que você leia aqui, todo mundo consegue ver bem aqui? Então tá bom. Aí diz aqui, muitos dizem, se eu tivesse uma formação tal. Sabe que a gente está sempre botando um obstáculo para começar a fazer alguma coisa. Nós é que começamos a botar obstáculos no nosso caminho. Nós botamos obstáculos no nosso caminho, na nossa vida. A pessoa diz, ela sabe que ela precisa, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, fazer um regime. Qual é o obstáculo que você coloca? Amanhã eu começo. E quando que você começa? Quando que você começa? Nunca. Quando eu tiver uma formação, eu vou fazer. Eu falo para você, é bom você ter formação, com certeza. Não vou dizer para você que não, porque eu com 17 eu entrei na faculdade de teologia, depois, mais para frente, eu fiz faculdade de direito, fiz outros cursos também. Vale a pena você estudar? Sim. Mas não é a garantia do sucesso. Não garante que você vai ter sucesso na vida. Não é a garantia do sucesso, é um caminho que pode te ajudar. Mas não é a garantia do seu sucesso. Então a gente tem que parar de botar esse obstáculo. Que bom se todo mundo pudesse ter uma formação. Isso seria ótimo, isso ajuda, faz você pensar, raciocinar melhor, a escrever melhor, se comunicar de uma forma, isso ajuda muito a gente, com certeza. Agora eu tenho que parar de botar essa desculpa, se eu tivesse uma formação, às vezes a pessoa diz, se eu tivesse tal curso, irmão, se eu ficar esperando a hora certa, eu nunca vou fazer nada na vida. Levanta a mão direita e diga assim, o pastor, diga a hora certa, não existe, porque nunca vai existir o momento perfeito. O momento perfeito não vai chegar. Chega um momento certo, mas o momento perfeito não existe. O momento certo existe, mas o momento perfeito não. Então eu tenho que parar de ficar esperando a hora perfeita. Se eu tivesse tal curso, se eu soubesse fazer tal coisa, se eu tivesse os recursos. Irmão, não espere ter recursos, comece com o que você tem. Faça o que você sabe fazer. Mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Olha, eu conheço uma pessoa que vende trufa e ganha um salário mínimo por mês. Não está parado. Está fazendo o que sabe fazer. Está se esforçando para fazer alguma coisa. E não trabalha tantas horas, trabalha poucas horas para produzir, e Deus abençoa para achar as pessoas certas que comprem, e está lá, ganhando aquele valor. E não trabalha o dia inteiro. Então a pessoa precisa começar. Mas se eu tiver o recurso, se eu tiver não sei o quê. Tem pessoas famosas, tem um chocolate super famoso, que ele tem lojas em quase todos os shoppings. E ele começou fazendo chocolate no fogão da mãe dele. E hoje ele tem muitas lojas. Então o que eu tenho que começar? Parar de dizer, se eu tiver os recursos necessários. Começa com o que você tem. Os recursos vão vir. Amém? Começa com o que você tem, Deus vai te dar as condições, recursos vão vindo, você vai arrumando, você vai aperfeiçoando, você vai investindo. Botar dinheiro no negócio é investir, porque o seu negócio é o seu retorno. Então colocar dinheiro no meu negócio é investir. Eu tenho que comprar o produto, eu tenho que comprar a máquina, eu tenho que comprar, é um investimento, porque vai te dar um retorno. Todo investimento ele me dá o quê? Um retorno. E botar dinheiro no meu negócio, me aperfeiçoar, fazer aquele curso, isso é investir em você. Porque aquilo ali vai te dar um retorno. Agora vamos lá. Então, se eu tivesse os recursos, se eu tivesse um pessoal necessário, você tem que parar de esperar o apoio das pessoas. Porque se você ficar esperando o apoio das pessoas, talvez você nunca vai fazer nada na vida. Principalmente a tua família. Quem menos vai te apoiar é o teu marido. Por quê, pastor? Porque o marido, às vezes, ele não gosta de ver a mulher passar na frente dele. Às vezes é do ego do homem, infelizmente. É triste, né? O marido deveria ficar feliz, mas às vezes ele não quer que a mulher dele tenha sucesso e ganhe mais
do que ele. Não é todo homem que aceita isso. Às vezes a tua esposa não vai te apoiar, às vezes o teu filho não vai te apoiar, mas se ninguém me apoiar, eu começo, eu não vou esperar que alguém me apoie. Então eu não vou esperar as pessoas. E sabe, as pessoas, a gente começa a dar desculpas, tudo que eu preciso, e eu começaria. A gente está sempre nessa. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquela formação, se eu tivesse o dinheiro, se eu conseguisse o lugar certo. Começa onde você está. Não precisa ter o lugar certo, começa onde você está. Primeiro você tem que começar. Quando você começa, Deus vê o seu esforço. E Deus ajuda pessoas esforçadas. Se você é uma pessoa esforçada, se prepare para ser ajudado por Deus. Preguiçoso e acomodado, Deus não ajuda. Deus ajuda quem é esforçado. Está escrito na Bíblia, eu socorri um que era esforçado. Seja esforçado, você vai ver Deus ajudar você. Seja essa pessoa esforçada, dedicada. Vamos lá, eu não posso perder a oportunidade. Então, no entanto, existem pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, e que não conseguem perceber isso. A pessoa está lá no lugar certo, na hora certa. Irmão, para pensar. Olha a cidade que você mora. Olha a cidade que você mora. Você parou para pensar onde você mora? Você mora na região mais rica do teu estado. E você mora na segunda melhor cidade desse estado. Se a tua vida não for para frente aqui, não vai em lugar nenhum. Tu mora num dos estados mais ricos do nosso país. E tu quer reclamar? Amém. Tem gente começando em cidade pequenininha e dando certo. Indo para frente, sobrevivendo, vencendo. Em cidade que não tem o comércio que você tem, que não tem a quantidade de pessoas que essa cidade tem. E as pessoas estão indo para frente. Então, às vezes, a gente não está percebendo que nós estamos no lugar certo, na hora certa, a gente não está conseguindo enxergar isso. Às vezes, a gente está cego, não estamos enxergando as oportunidades. Então, você não sabe do que é capaz, até que você faça o quê? Você sabe que, às vezes, Deus deixa a pessoa ficar desempregada. Porque às vezes quando a pessoa fica desempregada, ela se obriga a se virar. Ela se obriga a fazer alguma coisa. E às vezes foi a pessoa perdendo todo o comodismo que ela tinha, que ela começou a descobrir um talento, descobrir um dom, que ela começou um negócio e foi para frente. Às vezes se ela não perdesse seu emprego, não passasse por uma dificuldade, não passasse por uma zona difícil, ela não teria descoberto o dom, o talento, a capacidade que ela podia fazer tal coisa, aquilo iria levá-la para frente. Às vezes, situações que enfrentamos na vida é simplesmente Deus pegando você, porque Ele sabe que você é capaz e te dando um empurrãozinho, tirando você da sua zona de conforto, porque se tem alguém que é preguiçoso e acomodado, olha para o irmão do lado e diga, é o ser humano. O ser humano é preguiçoso e acomodado. Se der um troquinho para ele, uma coisinha para ele, tem muita gente que é acomodada, ela para, ela não quer mais, tá bom a vidinha, tá bom a casinha, tá bom o cachorrinho, o dinheirinho, o carrinho, o trabalhinho, o mercadinho que tem no bairrinho dela, para ela tá tudo bom. Então vamos lá. Então eu não sei do que eu sou capaz até que eu tente. Então você tem que parar de dizer eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu vou lá, eu vou tentar. Amém? E tudo é possível aquele que, se você começar, você vai conseguir. Ninguém segura você. Comece com o que você já tem, e não com aquilo que você ainda não tem. Para de olhar para aquilo que eu ainda não tenho, para aquilo que eu ainda não sei fazer. A primeira coisa que você tem que parar de fazer na vida é se comparar com os outros. Não se compare com ninguém. Por quê? Porque normalmente você vai se comparar com alguém que está uma fase à frente de você. E daí quando você olha para uma pessoa que está uma fase à frente de você, você, eu nunca vou ser igual a essa pessoa, não vou conseguir fazer o que ela faz, eu não vou ser como ela é. Mas um dia ela já esteve onde você está. Só que ela venceu. Ela continuou, ela perseverou, ela se esmerou, e por isso que ela está nesse nível que ela chegou. E você pode chegar lá. Você também pode chegar naquele nível. Você também pode chegar aonde essa pessoa chegou. Então comece com o que você tem, e não com aquilo que você não tem. E não fique esperando ter alguma coisa para começar. Simplesmente comece. Faça o que Deus está colocando, insista no que você está fazendo. Muitas pessoas levaram tempo para alcançar o sucesso. Não é todo mundo que começa em 3 anos está tendo sucesso, 5 anos. Tem gente que foi ter sucesso lá na frente, mas por que ela teve? Porque ela não parou.
Ela continuou com o que ela tinha. E é isso que você tem que aprender, continuar com o que você tem, não parar. Vamos lá. Grandes oportunidades aparecem para todos, mas muitos não estão conseguindo visualizar essas oportunidades que Deus tem para nós. Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está colocando na nossa frente. Eu não sei se você enxerga essa imagem, mas é como se fosse um trem desses futurísticos, e aqui tem uma cidade e o trem está nesse trilho. E eu quero que você preste atenção nessa frase que eu escrevi. Leia comigo. Alguns perdem tempo imaginando o que, pessoal? Só que eles não percebem que um pouco do futuro chega a cada instante que passa da nossa vida. Cada segundo que passa, o futuro está chegando para você. E às vezes eu estou perdendo tempo idealizando algo que vai demorar para mim conseguir. E não estou conseguindo enxergar o que eu tenho. E o que eu tenho, muitas vezes é suficiente para começar, para tocar, para melhorar, para vencer, para conseguir grandes coisas. E eu estou esperando outras, enquanto eu poderia estar usando o que Deus já me deu. E existem oportunidades que eu não posso perder. Existem oportunidades únicas na vida. Assim como negócios que são únicos e que eu não posso perder aquele momento. Eu não posso perder aquele momento. Eu não posso perder aquela situação, eu não posso perder aquela oportunidade, porque ela pode não voltar. Eu não posso perder aquele momento, porque se eu perder aquele momento, o outro vai fazer o que eu deveria ter feito. O que Deus botou que era para mim. E às vezes eu vou perder aquela oportunidade e o outro vai assumir ela. Então a gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade de não perder o momento, a oportunidade que Deus está me dando. Tem oportunidades na vida, assim como negócios, que são únicos. E se eu perder aquilo ali, às vezes vamos nos arrepender, vendo o outro fazer o que era para nós termos feito. Então, poderão até surgir negócios e oportunidades parecidos, mas serão diferentes, pois não serão aqueles que nós perdemos por não termos enxergado que aquilo era uma oportunidade de Deus. Olha o que Moisés escreveu, leia muito bem esse salmo comigo aqui, medita nesse salmo. Aqui é o salmo de número 90. Leia comigo esse 90:12. O que o Moisés falou? Moisés era um homem de oração. Ensina-nos. O que ele pediu para Deus ensinar ele? A contar os nossos... O que é contar os meus dias? Valorizar o meu tempo. Valorizar o meu tempo é valorizar as oportunidades que cada dia me trazem. Por isso que nós chamamos o tempo que nós vivemos hoje, como é que é chamado o tempo que nós vivemos hoje? Nós chamamos de quê? Presente. Porque todo dia Deus está te dando um presente, uma oportunidade de recomeçar, de fazer alguma coisa, de estudar, de se esforçar, de trabalhar. E eu preciso viver o presente que Deus me dá todos os dias. Então Moisés estava dizendo, Senhor, me ensine a contar os meus dias, aproveitar o meu tempo, porque o que mais nós fazemos é desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar aquilo que Deus tem dado para você. A gente desperdiça tempo. O que mais o ser humano faz é perder o tempo dele. Perder como? Na frente da televisão. Perder como? Olhando uma série. O que mudou na minha vida? Perder como? Parado lá, jogando conversa para o nada, para o ar. Como que eu aproveito o meu tempo? Me aproximando de pessoas que sabem mais do que eu e que vão me ensinar. Aproveitando ao máximo as pessoas que Deus coloca na minha vida, que vão me mostrar alguma coisa que eu não sei. Aproveitando ao máximo para andar com pessoas que estão no nível acima do que eu estou, porque essas pessoas vão me ajudar a chegar lá, porque elas sabem o caminho para chegar lá. Aproveitando a oportunidade de ler um bom livro, que Deus vai me levar a ler, que vai me ensinar alguma coisa, pegar uma experiência com alguém que é um homem de Deus. Então a gente precisa começar a aproveitar. Ele diz, me ensina a contar os meus dias, para que o nosso coração alcance o que, pessoal? Porque eu não quero passar em vão por essa terra. Eu não quero passar em vão por esse lugar. O lugar mais rico que existe no mundo, um dia, eu estava vendo um pregador falar, ele falou que é o cemitério. A gente fica apavorado, por que o cemitério é o lugar mais rico? Porque ali tem sonhos enterrados. Tem escritores enterrados, empresários enterrados, advogados, engenheiros, arquitetos. Não que se formaram, mas que tinham um desejo de fazer uma faculdade e nunca fizeram. Tinham um desejo de escrever um livro e nunca escreveram. Tinham um desejo de ter um negócio e nunca tiveram coragem para começar. Ali está cheio de sonhos, de potencial, de capacidade, de pessoas que passaram a vida por essa terra e morreram com tudo que Deus deu para eles fazer. Quando a gente morrer, a gente tem que morrer vazio. Que a gente possa ter feito tudo que Deus queria que a gente fizesse. Que a gente possa ter usado toda a capacidade que a gente tinha que usar. Que a gente possa ter ajudado todo mundo que a gente precisava ajudar. Você tem que morrer vazio. E não cheio de sonhos, cheio de vontade. Você tem que morrer vazio. Eu tenho que ter realizado tudo que Deus queria que eu realizasse.
E às vezes a gente está perdendo essas oportunidades que Deus nos deu. Então, o Moisés está dizendo, nos ensina a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance o que, pessoal? Sabedoria. Eu tenho que saber aproveitar o meu tempo, aproveitar os meus dias, aproveitar cada momento, aproveitar tudo que eu faço, aproveitar oportunidades, aproveitar lugares que Deus coloca você. E às vezes Deus coloca você num lugar, porque naquele lugar Ele quer te ensinar. O problema é que você não está enxergando o que Deus quer fazer com cada situação que você está passando na sua vida. Tudo que está acontecendo na nossa vida é para nos ensinar alguma coisa, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus quer te ensinar. E aí o que você tem que fazer? Você precisa sugar o máximo que Deus está dando para você, aproveitar o máximo. Eu me lembro uma fase que Deus me botou para fazer algo que eu não gostava de fazer, mas Deus me botou lá para fazer aquilo. E no início eu fiquei meio chateado, mas depois eu acordei, puxa, agora eu entendi por que eu estou aqui, Deus está me ensinando, me dando uma oportunidade de ver pessoas diferentes e aprender com essas pessoas diferentes o que eu ainda não tinha aprendido. Eu disse, puxa, isso aqui, Ele me botou onde eu não gostaria de estar. Por quê? Porque tudo coopera para o nosso. E o que eu comecei a fazer? Sugar o máximo que eu podia sugar de cada pessoa que Ele foi botando no meu caminho. Aproveitando o máximo que eu poderia aproveitar, porque eu sabia que eu não ia ficar ali para sempre. Eu sabia que aquilo ali era uma fase que Ele queria me preparar para o próximo estágio que Ele tinha para a minha vida. Então a gente tem que começar a aproveitar as nossas oportunidades. Olha mais, quando Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está dizendo, nos ajude a aproveitar cada dia, pois Ele via cada dia como uma oportunidade. Cada dia você está tendo uma oportunidade, eu tenho que fazer o quê? Aproveitar o dia, a oportunidade, o lugar que eu estou, as pessoas que Deus botar perto de você. Você não tem pedido a Deus uma oportunidade? Quem é que tem pedido uma oportunidade? Às vezes a gente diz, Deus me dá uma oportunidade, às vezes Deus já te deu, só você não está enxergando. Às vezes Deus já te deu o que você pediu. E às vezes Deus não me dá o que eu peço como eu gostaria. Às vezes Ele me dá do jeito dele, mas Ele está me ensinando algo. Na dificuldade financeira, a gente aprende a confiar e ter experiência e ver que Deus supre todas as nossas, se a gente confiar nele. Então, tudo coopera para o nosso, Ele sabe o que Ele está fazendo, a nossa vida foi entregue para Ele. Então, se eu orei pedindo uma oportunidade, às vezes aquele problema, eu posso olhar para ele e dizer, mais um problema. Mas às vezes aquele problema é a oportunidade de você crescer. É a oportunidade de você buscar mais. É a oportunidade de você ter uma experiência. É uma oportunidade da sua fé crescer. Então eu preciso enxergar as oportunidades que Deus tem colocado no meu caminho. E cada dia que Deus coloca no nosso caminho é uma oportunidade. Tudo que Deus coloca à sua frente. Olha só, ela chegou. E ela se chama o que, pessoal? Hoje, agora, presente. Como você quiser chamar essa oportunidade que Deus está dizendo. Se você não aproveitar esse tempo, ele irá passar. Não espere o momento certo ou mais apropriado para começar. Simplesmente faça o quê? Comece. Você já notou que as pessoas elas têm mania de dizer, como eu gostaria de voltar lá atrás. Como eu gostaria de voltar no tempo. Quem é que gostaria de voltar no tempo? Sinceridade mesmo. Quem é que gostaria? Levanta a mão, não precisa ter medo. Você gostaria de voltar no tempo? Sabe por que a gente quer voltar no tempo? Porque a gente não soube aproveitar aquele tempo. Não soubemos aproveitar aquelas oportunidades. Então a gente se arrepende e diz, eu gostaria de voltar lá atrás, eu gostaria de fazer diferente. Quando você souber aproveitar os seus dias, você nunca mais vai dizer que você quer voltar no tempo. Porque você não precisa voltar, porque você viveu o que Deus queria que você vivesse. Então a gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Estamos pedindo e Deus está nos dando todo dia uma oportunidade. Todo dia quando você acorda, Ele te deu uma oportunidade de recomeçar. Ele te deu uma oportunidade de fazer diferente. Ele te deu uma oportunidade de aprender o que você não aprendeu ontem, ou o que poderia ter aprendido e deixou para trás. Então, todo dia que Deus está nos dando é uma oportunidade, eu não posso perder. Veja, o que a Bíblia diz? Quem observa o vento, o que a Bíblia diz, pessoal? Não plantará. E quem olha para as nuvens, o que está escrito na Bíblia? Então, tem que aprender que não existe um momento perfeito, existe o tempo certo. E às vezes o tempo certo é no meio da tempestade. O tempo certo para o Pedro ter uma experiência e andar sobre as águas foi no meio de uma tempestade. Não era o tempo perfeito, mas foi o tempo certo. Foi o momento oportuno que ele teve uma experiência que nenhum de nós tivemos, que nós não sabemos nem dizer o que ele sentiu e o que foi a experiência que ele teve.
mas foi no meio da tempestade. E às vezes, na hora que você está enfrentando o maior problema da sua vida, é a sua maior oportunidade de crescer, de aprender com Deus, de vencer e de ter um grande testemunho. Pare de enxergar isso como um problema. Enxergue como uma oportunidade. E você vai poder ajudar outras pessoas com a sua experiência. Então, quem olha para o vento não planta, quem olha para as nuvens nunca vai colher. O que eu estou esperando? Às vezes a gente está esperando a hora perfeita, o dia perfeito, o tempo perfeito, ter o dinheiro, ter isso, ter aquilo, fulano concordar, o cônjuge, o Beltrano, e não sei o que, acontecer não sei o que na cidade, o ponto perfeito. Para, o que eu estou esperando? Às vezes a gente está esperando o que não tem que esperar. Estamos esperando às vezes o tempo melhorar, a crise passar, alguém dizer que você deve começar. Não, aproveite o que Deus está botando nas suas mãos, faz o seu melhor, se dedique. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, Noé, ele não esperou que um barco aparecesse, ele construiu o próprio. E estava chovendo? Não. Ele esperou a chuva começar para construir a arca? Ele construiu o barco antes da chuva vir. Ele não esperou que alguém construísse o barco. Deus deu a palavra e ele construiu. E todo o tempo, enquanto ele construía o barco, não caiu uma gota d'água. Talvez muitos disseram que ele era maluco, mas ele não parou de fazer o que Deus mandou ele fazer com os recursos que ele tinha, com o material que ele tinha. Mesmo ninguém querendo apoiá-lo, ele continuou fazendo. Chegou o dia que veio a chuva e o único que estava preparado foi o maluco que decidiu começar enquanto não existia chuva. Quem ficou esperando a chuva para começar, morreu. Por que às vezes o tempo está passando e não estamos alcançando o que queremos? Porque você espera a chuva começar. Você está esperando as coisas melhorarem. E eu não preciso esperar nada. Noé não esperou que um barco aparecesse, ele construiu o próprio barco dele. Então Deus falou, faze para ti uma arca de madeira de gófia, e farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com que, pessoal? Com betume. Noé podia fazer 1001 questionamentos. A gente tem que aprender a nunca questionar, tem que aprender a obedecer. Aprender a nunca reclamar, aprender a obedecer. Porque obedecer é melhor do que qualquer coisa que você queira fazer para Deus. Ah, mas a minha intenção era boa. Não importa a tua intenção, Deus quer que você obedeça. Não importa o que você pensou, imaginou, obedeça. Foi isso que ele falou para o Saul. Ah, mas eu poupei essas ovelhas porque eu queria oferecer um sacrifício. O que Deus falou para ele? Obedecer é melhor do que sacrificar. Não importa a intenção do teu coração. A tua intenção é agradar a Deus, mas nem sempre a tua intenção está de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Mesmo que a tua intenção seja a melhor intenção, não vai atrás da tua intenção, vai atrás do que a Bíblia diz. E faça o que Deus mandou, obedeça a Ele. A intenção do Saul era boa, mas não estava de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Não confie no seu coração e nem na sua intenção. Noé não esperou alguém construir o barco, ele construiu. Ah, mas ninguém me apoia. Ele ficou sozinho. Levou mais ou menos, se eu não me engano, mais de 100 anos construindo esse barco. Mas ele construiu. O dia que a chuva veio, todo mundo começou a ver que o maluco era o que estava certo. E eles é que estavam errados. Então, Zaqueu visualizou aquela figueira brava como uma oportunidade. Eu tenho que aprender a visualizar as oportunidades. E correndo adiante, o que o Zaqueu fez? Ele subiu uma figueira brava para ver Jesus, porque ele havia de passar por onde? Tinha uma multidão, ninguém subiu na árvore. Talvez alguns até disseram, mas essa árvore está atrapalhando. Porque essa árvore aqui tem uma folha, eu não consigo enxergar, se Jesus passar. Ninguém subiu na árvore. O único que não enxergou a árvore como um atrapalho, como um estorvo, como um problema, não enxergou a árvore como uma dificuldade. O único que enxergou a árvore como uma oportunidade foi o que levou Jesus para dentro da casa dele. Foi o que fez Jesus enxergar o Zaqueu. O que está no seu caminho, o que está diante de você, o que tem acontecido na sua vida, você tem enxergado como uma oportunidade ou como um problema? Tudo é a sua visão, é a forma como você vê as coisas. Jesus diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ter o quê, pessoal? Luz. Agora, se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai ter o quê? Esse vai ser o resultado. O Zaqueu não enxergou a árvore como um problema ou como um obstáculo, ele enxergou aquela árvore como o quê? Uma oportunidade. Ele teve que fazer um grande esforço. Às vezes a oportunidade não chega pronta. A gente precisa trabalhar para ela se realizar.
A oportunidade dele não chegou pronta, ele teve que fazer força para subir naquela árvore. Então vamos lá. Não desperdice as oportunidades, porque cada dia é único. Não deixe o seu tempo passar. Todos nós temos quantas horas? 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 o quê? Todos nós recebemos isso de Deus todos os dias. Agora, qual é a diferença das nossas vidas? O que você faz com o que Deus te dá. Essa é a diferença entre todos nós. O que cada um faz com o tempo que Deus dá para essa pessoa, com o dia que Deus te deu, com a oportunidade que Deus te deu. Tem uns que decidem acordar cedo para aproveitar o dia. Tem uns que decidem dormir até mais tarde. E o dia deles acaba ficando menor e mais corrido. É você que escolhe o que você vai fazer com o tempo que Deus te deu. Por que a pessoa vai dormir até mais tarde? Porque no dia anterior ela ficou até tarde olhando uma série, olhando um filme, lendo besteira na rede social, olhando a vida dos outros. Olha o fulano comprou um carro, olha o Beltrano foi no aniversário e nem me convidou. Usou o seu tempo, perdendo tempo, cuidando da vida de quem? E daí dormiu mais tarde, perdeu o outro dia. Deus te deu a oportunidade. Todos nós temos o mesmo tempo. Agora o que eu tenho que pensar é o que eu faço com o meu tempo. O que eu faço com aquilo que Deus tem me dado. O que você tem feito com esta oportunidade que Deus te deu? Produza. Começa a produzir, meu irmão. Começa a fazer o que você tem que fazer. Pastor, o que eu produzo? Qual é a sua área? Produza na sua área. Vai lá, inventa, testa. Faz isso, faz aquilo outro. Começa. Produza. Olha, Deus, meu dia hoje foi produtivo, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal coisa. Aproveite a oportunidade que se chama o quê, pessoal? Hoje. Todos os dias. Deus está te dando uma nova oportunidade de recomeçar a sua vida, de fazer hoje coisas diferentes que talvez até agora você não tinha começado a fazer. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar? Fica de pé, segura na